Continuando sobre a temática da depressão, mesmo tendo trazido algumas características, né, para a gente ter um entendimento do que seria uma tristeza e do que seria uma depressão, a depressão ela pode ir mais além. Uma pergunta muito recorrente que as pessoas fazem Érica, como é que a pessoa pode chegar a desenvolver uma depressão? E assim, existem diversos fatores para que uma pessoa ela possa desencadear uma depressão. Uma delas, que é muito importante, é a questão da genética, né? A questão familiar. Existem parentes na sua família que já tiveram depressão, existem pessoas que fazem uso de medicação psiquiátrica. Isso é um fator muito importante. Não que as pessoas que não tenham esse fator genético não possam desencadear a depressão. Infelizmente, a Organização Mundial de Saúde, né, ela estima aí que em 2020 a depressão ela seja um boom para a nossa sociedade. E nós nem precisamos chegar a 2020. Cada dia mais a gente constata pessoas diagnosticadas com depressão. Quem faz esse diagnóstico é o médico, especialista, psiquiatra, né? E aí ele vai fazer uma consulta e ele vai dar o diagnóstico dessa pessoa. Nem sempre a pessoa vem primeiro para o psicólogo para a gente encaminhar para o psiquiatra. Às vezes o psiquiatra recebe e encaminha para o psicólogo. Mas nós, enquanto profissional, temos a certeza que necessitamos desse trabalho em conjunto, psicologia e psiquiatria, para a gente melhor acompanhar e evoluir esse paciente. Geralmente o paciente que está com depressão, ele vem acompanhado de um familiar, ele vem acompanhado de um amigo, ele tem uma resistência muito grande de procurar ajuda. É uma pessoa que ela começa a se isolar mais, ela começa a dormir mais ou a dormir menos, porque pode acontecer a insônia. Ela pode começar a comer demasiadamente, assim como ela pode diminuir a questão da alimentação e vir, né, essa quebra de peso. A pessoa ela começa a perder interesse por coisas básicas que ela fazia no dia a dia, como lavar uma louça, arrumar uma casa, se arrumar para ir trabalhar. É como se ela visse ali todas as pessoas com algum motivo para ser feliz e ela se pergunta por que essas pessoas estão felizes. Outra coisa muito recorrente que eu percebo nos meus pacientes diagnosticados com depressão é a questão psíquica. Eles têm uma dificuldade muito grande de associar os acontecimentos. E aí, por exemplo, a culpa é algo muito recorrente nesses pacientes, porque eles começam a rever situações que aconteceram e eles começam a se sentir culpados. E é aí, através dessas situações, que nós começamos a captar o que foi que aconteceu, de onde surgiu a tristeza, de onde foi que desencadeou a ansiedade, para que essa depressão ela tenha se instalado. Porque, claro, não necessariamente essa pessoa vai ter uma depressão por causa da genética familiar. É preciso um fator desencadeante. A perda de um ente querido, uma separação conjugal, a perca de um emprego. São fatores que podem chegar a desencadear uma depressão. Mas existem outros diversos fatores, a gente precisa entender a história, né, familiar desse paciente, a gente precisa entender o que foi que aconteceu e a partir de onde ele começou a desencadear essa depressão. Então, prestem atenção se vocês têm alguém em casa, se tem algum amigo próximo, que vocês começaram a perceber uma diferença no humor. Às vezes a pessoa era muito alegre, ficou muito triste, ou estava muito triste, ficou, né, de uma forma diferenciada. A pessoa começou a se isolar, o isolamento é algo muito comum, porque depressão não é brincadeira. Precisamos tratar, precisamos prevenir para que não aconteça o que a gente vê quase todos os dias nos noticiários, não precisando ir muito longe. Aqui na nossa cidade, né, no nosso interior, São Miguel, Rio Grande do Norte, temos um índice imenso de suicídio, certo? Então vamos prevenir para que o suicídio ele não chegue a acontecer, porque ele é muito comum nas pessoas com depressão.